Nobres irmãos que compõem a congregação Adeluz, a todos, mais uma vez, cumprimentos com a paz do Senhor, rogando sempre que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, alcance a sua vida, lhe cubra com toda sorte de bênção e proporcione ao seu coração saúde plena no espírito, na alma e também no corpo. Hoje é sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2025. E mais uma vez, chamo sua preciosa atenção para mais um devocional de todas as manhãs da família Adeluz. Nosso tema de hoje, Pai, um homem que faz diferença. Vou repetir, Pai, um homem que faz diferença. Nosso texto base está na carta aos Efésios, o capítulo 6, o versículo 4, onde está escrito: E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Nobres irmãos, ser pai é um sublime privilégio, mas também é uma imensa responsabilidade. Vou repetir. Ser pai é um sublime privilégio, mas também é uma imensa responsabilidade. Não basta gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles para educá-los e prepará-los para a vida. Muitos homens tornam-se famosos e alcançam o apogeu do sucesso na carreira profissional, mas poucos têm o êxito no recôndito do lar. E por que digo isso? A paternidade responsável é um grande desafio ainda hoje. Muitos pais são como profissionais bem-sucedidos lá fora, mas vistos como um fracasso dentro do lar. Por isso, volto a repetir, a paternidade responsável é um grande desafio ainda hoje. E nesse aspecto, eu devo dizer, fazer grandes investimentos na vida dos filhos para educá-los e prepará-los para a vida é o papel de todo pai, assim também como de toda mãe. Nesse aspecto, no devocional de hoje, vamos observar, à luz da palavra de Deus, alguns princípios importantes para os pais. Em primeiro lugar, devo dizer a você, um pai que faz a diferença é alguém que é um exemplo para os filhos. Eu vou repetir, um pai que faz diferença é alguém que é um exemplo para os filhos. Nesse particular, digo, antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única que é eficaz. Antes de inculcar nos filhos a verdade, o pai precisa ter essa verdade no coração. O pai não pode apenas ensinar o caminho aos filhos, mas ensinar no caminho. O pai é um espelho, o espelho demonstra. Por isso precisamos de pais que sejam modelos de honestidade, de piedade e de vida cheia do Espírito Santo. Minha pergunta para você, pai, e também você, mãe, tens uma vida de exemplo, de piedade e cheia do Espírito? Em segundo lugar, um pai que faz diferença é alguém que encontra tempo para os filhos. Eu vou repetir. Um pai que faz diferença é alguém que encontra tempo para os filhos. Nesse particular, faço a seguinte observação. Quem ama, prioriza. Quem ama encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais pode sacrificar o importante no altar do urgente. Toda a nossa volta tem o apelo do urgente, mas nem sempre o urgente é importante. Os filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Se um pai é tão ocupado a ponto de não ter tempo para os filhos, ele está ocupado demais. Na verdade, nenhum sucesso compensa o fracasso do relacionamento com os filhos.
A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas os filhos. Presentes jamais substituem presença. Os filhos precisam dos pais mais do que de coisas. A minha pergunta: você, nobre pai, tem tido tempo para os teus filhos? Quando foi a última vez que dialogou, conversou, indagou, teve a política da boa amizade com seus filhos? Não se esqueça, eles são as suas prioridades. Mas, em terceiro lugar, um pai que faz diferença é alguém que equilibra correção e encorajamento. Eu vou repetir. O pai que faz a diferença é alguém que equilibra correção e encorajamento. O rei Davi pecou contra os seus filhos porque não gostava de contrariá-los. O sacerdote Eli é acusado de amar mais os filhos do que a Deus. Porém, seu amor não era responsável, pois ele foi conivente com o erro dos seus filhos e não teve pulso para corrigi-los. Lembre-se, deixar de corrigir os filhos é um grande perigo. Porém, a correção precisa ser equilibrada com o encorajamento. Os filhos precisam ser estimulados pelos pais. O elogio sincero e a apreciação são ferramentas importantes. Eu vou repetir. O elogio sincero e a apreciação são ferramentas importantes na formação emocional dos filhos. Os filhos precisam sentir-se amados, protegidos e orientados pelos pais. Correção sem encorajamento é castigo. Encorajamento sem correção é bajulação. Ambas as atitudes estão fora do propósito de Deus. Encoraje, mas corrija. Corrija, mas encoraje. A minha pergunta: como você tem corrigido seus filhos? Como tem disciplinado seus filhos? Não se esqueça que nós precisamos, obviamente, fazer o equilíbrio entre a correção e o encorajamento. Mas, em quarto lugar, um pai que faz diferença é alguém que cuida da vida espiritual dos filhos. Eu vou repetir. Um pai que faz a diferença é alguém que cuida da vida espiritual dos filhos. Nesse particular, ressalto: não basta dar teto, dar comida, dar roupa, dar educação e segurança aos filhos. Eu vou repetir. Não basta dar teto, comida, roupa, educação e segurança aos filhos. O pai precisa prioritariamente conduzir seus filhos pelo caminho do Senhor. O pai deve gerar seus filhos não apenas biologicamente, mas também gerá-los espiritualmente. Um pai que faz a diferença é como um patriarca Jó, que intercedia todas as madrugadas pelos seus filhos e os chamava para santificá-los. Precisamos de pais que aspirem não apenas o sucesso profissional dos filhos e invistam não apenas no êxito estudantil deles, mas busquem prioritariamente a salvação dos seus filhos. Não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus. Nossos filhos são mais do que nossos filhos. Eles são filhos de Deus. Eles são herança do Senhor. Eles devem ser criados para realizarem os sonhos de Deus mais do que os nossos. Eles devem viver para a glória de Deus mais do que para a nossa realização pessoal. Portanto, querido pai, querida mãe, não se esqueçam desses princípios. Pais que fazem a diferença, em primeiro lugar, são exemplos para os filhos. Em segundo lugar, encontram tempo para os filhos. Em terceiro lugar, equilibra correção e encorajamento na vida dos filhos. E em quarto lugar, cuida da vida espiritual dos filhos. Por isso eu concluo com o mesmo texto que nós lemos em Efésios, capítulo 6, verso 4. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Que Deus os abençoe,
lhes cubra com toda sorte de bênção e lhes dê capacidade para saber como sacerdotes dentro do lar educar, treinar, preparar, instruir, advertir, corrigir, capacitar, qualificar e levar os seus filhos a uma vida plena com Deus e uma vida bem-sucedida na terra. Deus os abençoe, que esse final de semana seja agraciado, seja a bênção de Deus e juntos estejamos unidos na fé para glorificar a Deus. Amém.